E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 6 temas e já vamos começar falando do diretaço que Bolsonaro deu na Globo nas últimas horas. Envolve a cobertura da situação das chuvas lá em Pernambuco e além da Globo também quero mostrar para vocês como alguns veículos de mídia e jornalistas estão se comportando. Depois disso, vamos falar de gasolina. Novidades sobre o Senado, governadores, normalmente não é notícia boa, mas nesse tópico até temos algumas notícias boas sobre o nosso Brasilzão. Depois disso quero falar com vocês sobre o Lulinha e o Dória. O Lula agora em seus encontros, além de encontrar com Michel Temer, o Lula também quer encontrar com Dória, já teve um primeiro contato, teve outro encontro aí do Lula também que vale a pena comentar. E nesse tópico também quero falar com vocês sobre algumas movimentações políticas em São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, e que a coisa não tá muito boa pro Lula não. E ainda falar mais algumas coisinhas. Depois disso tem ali a foto de Lula e Bolsonaro, mas eu quero falar na verdade sobre direita e esquerda. É um tópico bem interessante, aconteceram algumas coisas ontem, uma muito triste, que foi a cassação de um vereador da direita. Sim, ele foi cassado por um meme. Enquanto isso, na mesma cidade, foi em Curitiba, o vereador do PT, segue exercendo o seu mandato. Depois disso, quero falar com vocês um pouco de pauta internacional, espero que dê tempo, e eu acho que não vai dar tempo de falar hoje de novo, mas tá ali embaixo, a turminha da lacração. Mas já vamos começar só com a notícia, aquela que tem todos os dias, a apreensão da PRF, só que essa daqui foi especialíssima. 488 quilos ontem. Teve a primeira, 550 quilos, Primavera do Leste, no Mato Grosso. E a de baixo me deixa muito contente porque foi apreendido em minha cidade. A Polícia Rodoviária Federal não deixa o crime ter vida fácil em Feira de Santana, na Bahia. Só em feira, a priori, um prejuízo de 88 milhões. Mas enfim, A PRF busca cada vez mais aperfeiçoar suas estratégias e procedimentos para o enfrentamento à criminalidade. Mas já vamos começar aqui agora a falar de Bolsonaro e da Globo. Vejam só. No dia de ontem, Bolsonaro foi ao Pernambuco, sobrevoou a região em helicóptero. Ele não pousou por causa das condições, não era recomendável porque o solo poderia estar instável, poder ter mais algum incidente, enfim. Foi lá, viu a situação, deu uma comitiva de imprensa, etc. E fala o seguinte, sobrevoou em Recife e Jaboatão nas áreas mais atingidas pelas chuvas. Juntamente com vários ministros, anunciamos medidas para atender a população. Tá aqui as medidas, Foi só um apoio, foi só um tapinha nas costas? Longe disso. Medidas reais, sérias, que vão impactar positivamente a vida da população. E o presidente fala o seguinte, situação de emergência foi decretada em 14 cidades de Pernambuco, viabilizando a solicitação de recursos federais para atender as vítimas, restabelecer serviços essenciais e reconstruir estruturas danificadas. Já havíamos garantido previamente R$1 bilhão para esta finalidade. Acho que passa bem longe de pouco dinheiro. 1 bilhão. Para começar, já estava garantido de antes. Disponibilizamos via Ministério da Cidadania antecipação do BPC mais uma parcela no valor de um salário mínimo e liberaremos via Caixa o FGTS para trabalhadores em áreas atingidas, além de interromper por até 3 meses o pagamento de crédito por pessoas físicas, micro e pequenas empresas. O que pode ser feito, congela aí, não paga esse mês, paga o outro. A população precisa se restabelecer. Equipes da nossa Polícia Rodoviária Federal atuam desde as primeiras horas de chuva na desobstrução de vias, além de auxiliar na localização de pessoas e resgate às vítimas. Também será feita a campanha de doações que poderão ser entregues em todos os postos do órgão. Mobilizamos militares de todas as forças para apoio aos trabalhos nas regiões afetadas. 500 homens e mulheres aí já auxiliando nas remoções de escombros, transporte de pessoas, pacientes, etc. Restabeleceu o tráfego. Além disso, direcionamos técnicos do Ministério da Saúde para reforçar o atendimento na atenção primária e ações de vigilância. Ele termina falando o seguinte, que pedimos a Deus que console todas as famílias que hoje sofrem suas perdas. Não estamos medindo esforços para estender a mão a essas pessoas, mas sabemos que somente Ele é capaz de confortar seus corações e dar forças para seguir em frente. Pediu, Deus toque o coração das pessoas. Fábio Van Garta até ontem divulgou aqui a questão da Polícia Rodoviária, falando aqui ações humanitárias. PRF arrecada donativos para vítimas das chuvas em Pernambuco. Pode ser doado em qualquer
qualquer órgão aí, né? Qualquer posto da polícia, você pode ir lá doar comida, roupas, etc. E com tantas medidas que o governo fez, o Bolsonaro pedindo que Deus abençoe, né? Toque o coração das pessoas, lá vem a Globo. Lá vem a Globo. Eles postam isso daqui, ó. Visita presidencial. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, diz Bolsonaro após sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas. Tentando dar a ideia que Bolsonaro assim, fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Isso acontece mesmo, né? Aceite que dói menos, né? O que é que eu posso fazer? É normal, é natural. E o presidente fala o seguinte, entre todas as ações de apoio que estamos realizando, a Globo, ao invés de informar, escolhe inflamar as pessoas contra nós, se alimentando de mais uma tragédia para fazer política. A Globo não foi a única, presidente. E não ache que estão pensando nelas. O que querem é a volta das gordas verbas de publicidade. É isso que a Globo quer. Nada, a Globo poderia estar divulgando aí como é que faz para as pessoas que querem ajudar poderem fazer suas doações. Por baixo. Por baixo. Mas não para por aí. Não para por aí. A Veja vem na mesma linha. E eu vou mostrar para vocês a fala de Bolsonaro. Vamos ouvir o vídeo, o áudio, sabe, em tempo real, para ver se essa matéria da Veja, essa manchete, né, ela condiz com a realidade. Mas vem lá o Robson Boninho para falar o seguinte. Em Pernambuco, por causa das chuvas, Bolsonaro critica governador. Foi fazer política. Bolsonaro foi fazer política. Essa aqui eu cliquei no Twitter, né? De Bolsonaro, eu só trouxe o print de Bolsonaro, só que comecei que tava lá uma postagem. Eu cliquei na postagem para ler os comentários. Gente, aqui não é escolhido a dedo, não. Quando eu bati o print, esses aqui eram os 4 primeiros comentários. Olha o que a Veja faz com o coração e mente das pessoas. Xinga Bolsonaro, né? FDP. Fazendo politicagem. O vagabundo não trabalha 1 minuto sequer. Não trabalha. Mas Bolsonaro não tá lá sobrevoando. Ele não tá lá dando uma comitiva de imprensa. Aí, olha essa última. Antes da gente mostrar... Antes de mostrar pra vocês o vídeo de Bolsonaro, eu vou ter que comentar um pouco mais sobre essa última postagem. Não sei sobre a administração do governador. Eu não sei se o governador lulista, o Paulo Câmara, né, do PSB, do partido do Alckmin, eu não sei sobre ele, mas a devastação da Amazônia deve estar trazendo desequilíbrio aos eventos climáticos do Brasil. Pronto, agora a culpa é de Bolsonaro que tocou fogo na Amazônia. Sobre essa narrativa, antes de mostrar a fala de Bolsonaro, lá veio a ONG ontem, em entrevista à revista Exame, o geólogo da USP, Pedro Cortes, explicou que, embora as chuvas em Pernambuco tenham sido provocadas pelo aumento dos ventos que sopram para o continente, intensificados pelo Laninha, o grande volume das precipitações pode ter relação com o aquecimento global. Pode ter, né? Por mais que venha isso aqui, talvez possa ter, talvez. Mas não é, viu? Tá ali bem claro que é. E o que fazer para impedir isso? Reduzir as emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, isso significa barrar urgentemente o desmatamento, pois 46% das emissões em 2020, o dado mais atual, foram provocadas pela mudança no uso da terra. Não pode, não pode. A esquerda se aproveita de uma tragédia para fazer politicagem. E aí ela nunca decepciona. Essa senhora, ela nunca decepciona na vida. Se tem uma pessoa que no Brasil não decepciona ela, Daniela Lima. Vejam só, vamos ouvir juntos. Agora a gente precisa levar vocês e precisamos todos voltar os nossos olhos para a mais recente tragédia causada por eventos climáticos aqui no Brasil. Em Pernambuco, chegou a 91 o número de mortos em deslizamentos, inundações e desabamentos causados pelas chuvas. São cerca de 5 mil desabrigados e o risco de voltar a chover ainda hoje é grande. Vocês prestaram atenção no que ela falou? Bota aqui de novo, ó, só o iniciozinho. Aqui no Brasil. Em Pernambuco, tragédia causada por eventos climáticos aqui no Brasil. Uma tragédia causada pelos eventos climáticos aqui no Brasil. A culpa foi do clima. A culpa não é da falta de escoamento, né, no sistema de esgoto, etc. Não é por causa disso. Não é. É do clima.
Quando o prefeito de Recife é lulista e namorado da Tabata Amaral, e o governador é lulista do PSB do Alckmin, na verdade o João Campos também é do PSB, você vê, a culpa é do clima, a culpa é de qualquer pessoa, menos dos lulistas. Os lulistas, eles não possuem culpa de nada. Agora para falar de Bolsonaro, vê lá se o pessoal da Veja tá certo, que Bolsonaro atacou o governador do estado. O que Bolsonaro falou, na verdade, foi isso daqui, ó. Bom dia a todos. Na fala de muitos de vocês, né, se fala da importância do alinhamento entre o governo federal e o governo estadual. Ontem a gente viu que o governador Paulo Câmara falou que não foi convidado, não sabia da vinda da comitiva aqui para Pernambuco e, frente a isso, eu queria saber como é que está o diálogo, né, do governo federal com o governo do estado para tentar sanar os problemas com as fortes chuvas nos últimos dias. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ele ache melhor não estar presente aqui. Então a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem, nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa, a sair do conforto. Tá? Então, vamos fazer mais aqui. Aqui já tá bom, né? Já deu pra entender. Foi isso que o Bolsonaro falou. Irmão, todo mundo sabia que eu vinha. Ele sabia que eu vinha. Ele podia ter entrado em contato. Não. Tem que ser chamado. Quem quer, corre atrás. Quem quer, corre atrás. Mas segundo a Veja, Bolsonaro atacou. Essa postagem aqui é bem interessante. Matéria da Globo. A mesma Globo que tava fazendo politicagem em cima de Bolsonaro para tentar eleger o Lula. Operação Torrentes. 5 PMs e casal de empresários são condenados por desvio de verbas para vítimas de enchentes. Isso aqui ocorreu no Pernambuco. Entre eles estão o ex-secretário e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação na Casa Militar de Pernambuco. Ex-secretário executivo da Casa Militar foi absolvido. Esquema fraudulento causou prejuízo superior a 3 milhões aos cofres públicos, segundo o Ministério Público Federal. A Elisa diz, né? Recordar é viver. Da última vez que o governo federal enviou dinheiro para enchentes de Pernambuco, o estado desviou. A Polícia Federal prendeu 4 coronéis da PM, todos ocupando cargos de confiança do governador esquerdista Paulo Câmara. Mas vamos continuar, né? Não é só a Globo. Essa daqui não está criticando o Bolsonaro, mas você vê a seletividade. O UOL. Recife só acionou o plano contra a tragédia 2 dias após alerta de alto risco. Eu queria conhecer Recife. Não a cidade. Recife, né? Porque deve ser uma pessoa. Porque só uma pessoa pode tomar uma ação. Uma cidade... Você já viu uma cidade andando, né, no meio da rua? Ah, aquela ali é São Paulo. Você conhece São Paulo? Eu quero saber quem é Recife. Como assim Recife só acionou? Quem aciona é alguém, não? É um secretário, é o prefeito. Recife é uma cidade, né? Deve ser o prefeito. Por que não coloca o nome do prefeito? É lulista, né? É lulista. Aí o Vinícius fala, método, na enorme reportagem do UOL, em nenhum momento foi citado o nome do prefeito e nem o seu partido. A incompetência tem nome e sobrenome. João Campos, do PSB, apoiador histérico da candidatura do Lula. Tem método e militância nas redações. Ainda é, sei lá, noivo, namorado. É companheiro da Tabata do Amaral. Recife, não. Foi o Recife que atrasou, não foi o prefeito. É que a cidade agora que manda nas coisas. Que absurdo. A imprensa brasileira. Vamos continuar para falar de absurdos. Governadores e o Senado, né? Estados sinalizam ao Senado recuo sobre o ICMS. Falando o seguinte, ó, o Concefaz, o comitê, fez 2 gestos ao Senado, em uma tentativa de evitar que o projeto de lei que estabelece um teto para o ICMS e energia, aprovado pela Câmara,
seja também aprovado pelo Senado. Não deixa, não pode. A população não pode pagar menos na gasolina, não pode, vai ficar ruim. Precisamos do cofre cheio. Para quê? Sei lá, deve fazer uma obra de época de eleição. Os secretários sinalizaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estarem dispostos a prorrogar até o final do ano o congelamento do ICMS para combustíveis e, além disso, aplicarem a média móvel da alíquota do ICMS do diesel dos últimos 60 meses, conforme a lei aprovada pelo Congresso e que o governo e o próprio Senado, até o Senado do Pacheco, acusam os estados de não terem aplicado. Aí o gesto é o quê? Não, eu vou cumprir a lei, então na prova. Não, irmão, cumpra a lei e vamos avançar com o ICMS também. Queremos abrir mão da convicção de que aplicamos a lei aprovada pelo Congresso e fazer um gesto construtivo. Colocamos na reunião de hoje que os estados estão dispostos a rever os pontos e debater já amanhã, no CONFAS, a questão da aplicação da média móvel. Só agora. Só agora. Se já vai fazer amanhã, é porque já dá para ter feito mês passado. Dá para ter sido 3 meses atrás. Mas a população que vai para aquele lugar. Aí o cofre do estado fica cheio. Aí sobra tanto dinheiro que o governador vai falar: vamos dar um aumento. Vamos dar aumento para o secretário. Vamos dar aumento aqui para o funcionalismo público do estado. A lei foi aprovada pelo Congresso e estabelece que a alíquota do diesel a ser aplicada deverá ser a média dos últimos 60 meses. O governo, porém, acusa os estados de terem aplicado a alíquota maior nesse período e não a média, e acabou apresentando uma ação no Supremo. Em outra frente, o Lira, olha o Caio Junqueira, aprovou a toque de caixa, como se fosse algo ruim, né? Para a CNN, o Lira, né, tá passando por cima de tudo para aprovar a redução do ICMS. Se você acha que gasolina mais barata é ruim, aí você reclama lá do Lira também, né? Mas enfim, os estados se opuseram e nesta tarde sinalizaram aplicar a média móvel para evitar que o projeto de Lira avance no Senado. Os estados também sinalizaram a prorrogação do congelamento do ICMS para combustíveis até o final do ano. E por fim, ele disse ainda que Pacheco afirmou que fará uma reunião com governadores para discutir o assunto. Não é... Olha só... Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que a maior parte do brasileiro, acho que 80% do Brasil, deve ter assim, uma renda inferior a R$3.000. Isso não é muito, nunca foi muito, e agora, no momento de crise, ainda fica mais complicado. Diante disso, eu acho que fica muito claro que a população precisa de alguma ajuda, aliviar, até para a economia poder retomar. E até tem um estudo do IPEA mostrando que se os combustíveis e energia abaixarem de preço, o PIB melhora. Porque as pessoas vão ter mais dinheiro, vão comprar mais, a economia vai circular. No final do dia é capaz de ter até mais imposto. Mas não. A preocupação do Pacheco não é com a população. É conversar com os governadores. Aí você vê. Olha a imprensa de novo. Lá vem o Matheus Leitão. Ele é conhecido por ser filho da Mira Leitão. Esse é o grande as dele dentro do jornalismo. O duro recado dos estados enviado a Bolsonaro através de Pacheco. É uma matéria longa, só quero mostrar 2 parágrafos. Mexe com as alíquotas, os estados passam a arrecadar menos. Sim, isso é verdade. Só que no preço da gasolina, nos postos de combustíveis, a diminuição é quase zero ou nulo. Uai, peraí. Por que não vai mudar? Os estados poderão dizer, inclusive, que ao perderem a arrecadação terão menos dinheiro para saúde e educação enquanto a gasolina continuará alta. Tá, beleza. Aí eu vou mostrar o coleguinha de trabalho do Matheus Leitão. Às vezes ele não lê o que os colegas dele escrevem. Inclusive, deixa eu ver, ó, a matéria foi escrita antes da dele. A matéria foi às 8h33 da noite. Teteu, filho da Mira Leitão, escreveu às 9h22. Se o Teteu tivesse lido o Ricardo Rangel, ele falou o seguinte, ó, a Câmara dá mais uma demonstração de responsabilidade. A Câmara é responsável, porque abaixou o ICMS. Só que olha o que ele disse, também é uma matéria longa. A Câmara aprovou um teto de 17% para a alíquota do ICMS cobrado pelos estados sobre esses setores. A alíquota chega a ser a metade do cobrado por alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro. Aí eu te pergunto, se o ICMS vai cair para a metade no Rio de Janeiro, como que no final do dia a diminuição é quase zero ou nulo? Caiu pela metade. Que matemática é essa?
Realmente, né? Tá? O filho da Miriam Leitão parece que ele não aprendeu matemática na época da escola. Mateuzinho, viu? Eita, esse Mateuzinho. Um dia vai ficar piruando na sala de aula. Mas vamos continuar. Ontem eu passei por essa postagem aqui. Eu não sei porque eu peguei ela, botei no vídeo. Foi a primeira coisa que eu botei no vídeo ontem que apareceu, que eu tava olhando as coisas, assim, sei lá, tinha 1 hora no ar essa postagem, era de madrugada aí no Brasil. Só comecei a ler, eu falei, por que eu copiei isso daqui? Que, a priori, seria uma coisa que eu jamais nem concordaria. Aqui é só... Quando eu leio essas matérias, quando eu vejo os governadores, quando eu vejo o Senado, quando eu vejo os jornalistas, tem hora que realmente dá vontade de falar assim, não, vamos lutar pra isso aqui, vamos chutar pra cima. Sabe? Porque parece que eu penso, ninguém liga pro povo. O Balboa falava o seguinte, ó. Europa banindo petróleo russo. O Brent já tá acima de $122. Estamos no meio de um conflito internacional. O BID liberou até reserva estratégica para controlar os preços. No Brasil, olhamos para o livre mercado enquanto o mundo se estapeia. Tem que meter logo a canetada. Eu já tô quase nessa. Vai lá, Bolsonaro, dá a canetada. Pagaremos com a venda das ações da Petro. Outros presidentes em tempos de paz fizeram até pior, controlando preços. Chegou a hora da Petrobras servir a seu dono. A Petrobras parece que não se esforça, o Senado não se esforça, o governo não se esforça, os municípios idem. Só o governo federal. Ó, Bolsonaro tenta enviar MP, Bolsonaro vai na TV, Bolsonaro vai em suas lives, vai no cercadinho, zerou imposto. E, cara, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, pelo contrário, só faz reclamar. E aqui você vê, ó, no passado, Temer cede e reduz em 46 centavos o litro do diesel por 60 dias. Não que Bolsonaro tem que fazer isso daqui, longe dele. FHC desautoriza a Petrobras e veta aumento da gasolina, longe de Bolsonaro também. Bolsonaro não é a favor disso não, de intervenções. Agora aqui é só para vocês verem. A mesma imprensa que está chamando a Câmara de responsável de aprovar uma medida a toque de caixa, criticar o governo, etc., ficava em silêncio. Total silêncio quando era o Temer, quando era o Lula, quando era o Dilma, quando era FHC. E aí, como eu falei pra vocês, ó, não é só da boca pra fora não, eu sabia que ia estar em vídeo. Redução de 10% no preço da energia elevaria a PIB em 0,45%, segundo o IPEA. Isso daqui eu lembro, mais veio de Bolsonaro, por quê? Quem acompanhou o Bolsonaro, principalmente ali ao longo de 2018, tinha uma coisa que ele sempre falava, que era a tal da curva de Laffer, que é uma curva que você faz um cálculo entre o imposto que é cobrado e, sei lá, a economia como um todo, e tinha assim um ponto perfeito, que a partir de determinado momento, se você começasse a aumentar o imposto, a arrecadação ia diminuir, mesmo aumentando o imposto, porque a economia ia ficar mais travada. Então, às vezes, com menos imposto, você tem uma economia que gire melhor. Lá Bolsonaro falava isso, ó. Agora vem o IPEA. Vai lá, reclama com o IPEA. Bonorinho dando aula de economia, porque ele não sabe nada. Isso é porque o Paulo Guedes que toca o barco. Mas, enfim. Trazendo algumas notícias mais agradáveis, antes da gente começar a falar do Lula, para relaxar aqui um pouquinho. Bahia Farm Show volta com expectativa de superar 2 bilhões. O agro brasileiro é sensacional, ainda mais na minha Bahia. Acho que o pessoal da Agro Bahia esteja lá. É um pessoal até que eu andei conversando esses dias, gente boa, pessoal. Tava até lá em Davos, acompanhando para ver os problemas que podem surgir para eles aí nos próximos meses, nos próximos anos. Achei a iniciativa bem interessante, colocaram lá no Instagram deles. Que no valor econômico, otimismo com PIB cresce, mas não chega até o segundo semestre. Expectativa é de alta agora, mas desaceleração no fim de 2022. Tem que ter um mais. É inacreditável. É o mas. Enquanto isso, né, a realidade bate na porta. Vendas em shopping centers crescem quase 35% no primeiro trimestre, segundo a associação. 34,8% a 35%. Vamos arredondar, pelo amor de Deus. Mas não deve se manter nos próximos meses. E aqui começando a falar de Lulinha, seus encontros, o pessoal de São Paulo, algumas movimentações políticas que eu acho que são bem relevantes. Vamos começar por essa questão econômica, né? Dia de ontem, Lulinha veio aí nas suas redes sociais para postar o seguinte: é preciso parar de dizer não ao povo, aos que querem casa, educação, saúde. Sobre casa, o governo Bolsonaro entregou aí, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, acho que o da Infraestrutura também participa, reformou, entregou um total de mais de 1.200.000 casas, né? Então acho que é um número substancial. Mas continuando.
É preciso inverter a ideia de que tem que discutir responsabilidade fiscal. Nós temos que discutir responsabilidade social para pagar a dívida que temos com o povo trabalhador. Bom dia e boa semana. Ou seja, esquece de gasto. Eu vou gastar com vontade. Vou gastar com vontade. A Tsuki diz, é preciso discutir responsabilidade fiscal porque você deixou uma dívida para o povo pagar porque não teve responsabilidade social. Esse nós aí fica por sua conta e de sua trupe. E aí você sabe, né? Dinheiro... Primeira coisa que a gente fala em dinheiro, na economia, os grandes empresários. Você lembra daquela matéria da Veja que falava, a gente comentou, eu comentei várias vezes na semana passada com o seguinte, empresários, manda um duro recado a Bolsonaro. Manda um duro recado. Os empresários da Fiesp. Aí, a coluna do Estadão, que ninguém teve coragem de botar o nome, só a coluna do Estadão, vem na mesma linha da reportagem da Veja. Wellington Dias afirma que o presidente da Fiesp tem confiança e proximidade com Lula. Sério? É sério mesmo? Meu Deus, tem proximidade? Uau! Agora eu estou surpreso. Um dos coordenadores da campanha de Lula, Wellington Dias, diz que o presidente da Fiesp, Josué Alencar, o Estadão foi até melhor que a Veja, porque a Veja colocou José Gomes. José Gomes. Aqui botou já José Alencar. Tem que botar sobrenome. Tem uma relação de confiança e proximidade com Lula que vai além das eleições. Sim. Não sei se vocês viram, quando comentou semana passada, mas o Josué Alencar, o presidente da Fiesp, ele é filho do José Alencar, o ex-vice-presidente do Lula. Quem poderia imaginar que eles são conhecidos? A matéria tem mais um parágrafo depois, eu nem vou ler, mas quem quiser pode ler. Eu só queria trazer a matéria completa para mostrar para vocês que em nenhum momento o Estadão cita que o Josué Alencar é filho do ex-vice-presidente do Lula. Porque senão, né, não vai dar credibilidade. Agora falou, óbvio que ele e o Lula se conhecem, óbvio. Óbvio. Para de tentar mostrar que o Lula tem apoio do empresariado. Não, ele tem apoio do filho do seu ex-vice-presidente. Continuando aqui, pela busca de apoios, a gente já comentou que o Lula quer um encontro com o Temer. Ontem foi a vez da Veja comentar sobre isso e falando que ainda não tem uma data para isso acontecer, mas que deve rolar antes das eleições. Aí o Lula quer, porque quer conversar com o Temer a todo custo. Isso porque o Temer era um golpista. Era o golpista que derrubou a Dilma, agora são melhores amigos. Agora, essa daqui que é mais interessante. A gente sabe que o PSDB tá com vergonha de se assumir petista, né? Assim, em público, um ou outro. O Aloysio Nunes já falou, vou apoiar o Lula no primeiro turno. Aí você vê, Lula busca João Dória. E, como tá na Bíblia, né? Buscar e achareis. Ele realmente até já achou. Mandou seu amigo, o Gilmar Tatu, que até auxilia lá na coordenação da campanha na parte de comunicação do Lula. Você vê, ó, Dória e Gilmar Tatu, secretário nacional de comunicação do PT, conversaram rapidamente após a saída do Tucano da disputa eleitoral. Na conversa, de acordo com fontes ligadas aos dois, o tom foi de solidariedade pelo gesto do ex-governador e não se falou de apoio ou aliança eleitoral, mas a orientação de Lula para uma aproximação. Nem todos dentro do PT gostam da ideia. Lula, contudo, defende a aproximação eleitoral com todos do campo democrático e o Tucano avalia é um democrata. O Dória é um democrata, porque o Dória ele está contra Bolsonaro. Todos juntos com o Lula. Isso porque o Dória falava que o Lula era... Não falou que o Dória repetia, né? Só vou relembrar uma das capas da Isto É. Nasce o anti-Lula. Aí tava a fotinha do Dória. Anti-Lula. Agora já tá juntinho, junto e misturado. Que dia... É a pergunta que todo mundo ia fazer pro Dória. É a seguinte. Dória, que dia o Lula vai aparecer para dar uma palestra no LIDE? Que não vai tardar. Não vai tardar. Lulinha no LIDE. Quero saber. Logo menos, né? Continuando aqui, que eu falei para vocês algumas notícias interessantes sobre São Paulo e também Minas Gerais. Primeiro, começando Minas Gerais, não tem a ver com Dória ainda, é o seguinte. Sabe aquela história que o isentão, sempre que cai do muro, cai para a esquerda? Aqui é o caso do Calil. Calil a gente sabe que ele é de esquerda. Só que, olha a manchete do Globo. Ele concedeu entrevista. Não me venha com esse negócio de esquerda e direita, diz Calil após aliança com Lula. Não sou nem de esquerda nem de direita, mas estou com Lula. Tá bom. Pré-candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, ex-prefeito de Belo Horizonte, evita se associar à disputa ideológica e diz que os deputados de seu partido não têm a menor importância.
Por que eu tô trazendo isso? Essa aqui é a notícia boa? Não, a gente sabe que o Calil é de esquerda. É só para dar uma risada. O ponto desse daqui. Pesquisa. O Zema lidera com folga em Minas Gerais, mesmo após a aliança entre Calil e Lula. Se uniu e continua na frente. E assim, eu não consigo entender como alguém vota no Zema e no Lula. É meio incoerente. O governador Zema lidera a corrida ao governo de Minas com 43% das intenções de voto contra 29% do seu principal adversário, Calil. Diferença 14 pontos. A pesquisa foi feita após o anúncio da aliança entre Calil e o Lula, no dia 26. Com acordo, o PT indicará o deputado estadual André Quintão para vice na chapa. O Calil não é nem de esquerda nem de direita, mas ele apoia o Lula e o vice é petista. Mas ele não é nem de esquerda nem de direita. E você vê o seguinte... O Zema tem 43. Se os números estiverem corretos, e você vê ali que o Carlos Viana do PL tem 7, e seria o candidato também da direita, que Bolsonaro estaria apoiando, a gente já está falando aqui em 50% dos votos. Então, em tese, o Zema seria eleito. E eu não acho que quem vota no Zema pode ter um ou outro, mas acho que sua ampla maioria que votar no Zema deve votar em Bolsonaro. Ainda mais com um cenário desse, né? 43-29, vai ter um segundo turno. E aí, meu irmão, vai ser realmente, ó, é Lula-Bolsonaro. Vai replicar o cenário nacional. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, acho que, sei lá, eu acho muito difícil ver uma pesquisa que a diferença entre Lula e Bolsonaro, o Lula esteja muito na frente de Minas Gerais. Acho muito difícil. Olha essa notícia. Interessante. A gente comentou sobre a questão do Bivar várias vezes, que o Bivar não quer ser candidato, mas sim todo aquele trâmite político, aquela construção partidária. Só nota no Estadão, que ela se complementa com o antagonista e depois a notícia da Folha de São Paulo. São 3 notícias para fechar o assunto, mas começa aqui. União Brasil libera apoio a Bolsonaro mesmo com o lançamento da pré-candidatura de Bivar. Tem candidato, mas quem quiser apoiar Bolsonaro pode apoiar Bolsonaro. Você vê que ninguém está falando do apoiar o Lula. Bolsonaro perde para todo mundo, né? Ele é extremamente rejeitado, mas quando você olha para a realidade, vários políticos que estão preocupados em se eleger querem apoiar Bolsonaro. A matéria não está falando que o pessoal vai apoiar o Lula, vai apoiar Bolsonaro. O presidente da União Brasil, o Bivar, vai lançar sua pré-candidatura oficialmente na terça, dia 31. Até mesmo em seu próprio partido, porém, Bivar é considerado um nome que entra no páreo apenas para negociar a retirada mais adiante. Integrantes do União Brasil dizem que receberam o aval do partido para apoiar o presidente Jair Bolsonaro logo no primeiro turno. Afirmam ainda que a ofensiva para ter Bivar como candidato reflete uma estratégia que tem como objetivo rachar a terceira via e auxiliar na tentativa de reeleição de Bolsonaro. Verdade ou não, saiu uma matéria, eu não trouxe ela em vídeo, que eu fiquei olhando meio assim, mas falava que uma pessoa bem próxima a Bolsonaro teria aí tentado fazer uma articulação com o Bivar para realmente trazer para perto. Como não conseguiu, acham que... A gente até comentou sobre isso, né? Governo, meio que uma vitória, que o Bivar sai candidato, que o União Brasil não está apoiando ninguém na terceira via, nem apoiando o Lula, etc. Isso poderia meio que desequilibrar a disputa. E aí parece que o ACM Neto ia ficar meio coisa se fosse apoiar, mas assim... Entre elas por elas, tá menos pior. Mas continuando. Pega essa nota do Bivar, que a gente já falou no passado. Olha essa nota do antagonista. Sérgio Moro agora é pressionado a desistir da disputa para Senado e embarcar numa inviável campanha para o governo de São Paulo. Eu acho muito difícil isso acontecer. A gente já falou sobre isso. Quando eu falei em vídeo passado, eu falei, gente, isso aqui é só uma movimentação para tentar colocar uma pressão no Rodrigo Garcia para apoiar o Bivar, porque o Bivar quer apoio, quer fazer construção de base, se aproximar de políticos, empresários, etc., dar corpo para a União Brasil, né? A Atsuki diz, que decadência, tá pior que bolinha de ping-pong. Aí você vê a matéria, ela traz uns pontos interessantes. Alexandre Frota soltou no Twitter que Moro está sendo cotado para ser governador de São Paulo. A informação foi confirmada pelo antagonista, perguntaram por Júnior Bozella. Aí o Bozella falou o seguinte: temos que pensar com inteligência. Uma candidatura de Moro em São Paulo pode dar um palanque muito bom. Você aumenta aí tranquilamente 7 ou 8 deputados federais. A Rosângela passa a herdar a candidatura do Moro, aumenta tempo de TV, fundo eleitoral e bancada a partir de 2023 para ter protagonismo no Congresso Nacional. Às vezes lançar uma campanha,
Você não precisa ganhar. O simples fato, às vezes, de participar já traz esse resultado. Aumentar a bancada, ganhar protagonismo, fazer um nome, sabe? Se capitalizar para uma próxima eleição, fazer acordos. É isso daqui. A gente já comentou sobre isso. A ideia não interessa a Moro, segundo a ProSite, com certeza o Moro não quer isso. Parece mais uma estratégia para chantagear o Rodrigo Garcia, também falamos sobre isso, e a próxima matéria fecha o assunto. Fato é que Moro tem hoje apenas um rival na disputa para o Senado, no máximo 2, Datena e Márcio França. O apresentador deve desistir, e o ex-governador seria um rival mais fácil de ser batido. E a gente também comentou sobre isso quando trouxe o post da Janaína. Eu falei, ó galera, a Janaína fala que no final do dia o Senado de São Paulo pode cair no colo do Moro, isso aqui meio que é verdade. E eu até falava, né, eu acho que o candidato que deve levar nem apareceu ainda. Eu acho que o Datena vai desistir, eu sigo nessa linha. E eu não acho que a Janaína leva, não acho que ela tem chance. Acho que o Datena vai desistir. Não acho que o SCAF é um nome que tem força para bater de frente. Eu acho que deve surgir algum nome. Quem? Não sei. Também não quero ser torcedor aqui nesse momento. Mas o nome que aparecer, leva. Leva se conseguir bater o Moro. Hoje, quem está aí mais bem posicionado para levar o Senado é o Moro, nesse posicionamento. Isso é... Imagina o Sérgio Moro 8 anos no Senado. Aí você vai ver sabatinas, o Moro vai participar, a CPI, vai ser o caos, vai ser o Randolfo Rodrigues. E aqui, só para encerrar o tema, como falei para vocês, Rodrigo Garcia diz que abrirá palanque para a candidatura presidenciável de Bivar. Não, olha, acabou. Ó, Moro, seja senador, beleza? Então vamos parar de confusão. Eu vou ser candidato, você também aí vai ser o Senado, eu sei quando eu vou vencer, mas vou rodar. Igual o que o Bozella está falando, tô pensando no partido, dar palanque para os meus deputados, dar uma capilaridade para o PSDB não desaparecer de vez. E vocês ficam quietos, beleza? Vamos acertar, estamos acertados, vida que segue. Era tudo só pressão. Tudo resolvido agora. Mas vamos avançar. Só falar aqui algumas coisinhas extras, que eu falei que tinha umas coisinhas extras pra gente comentar. Uma delas é esse daqui, né? Lá vem o super conservador falar o seguinte: o preço da comida destruiu as chances de reeleição de Bolsonaro. Destruiu. Bolsonaro não tem mais nenhuma chance. Até 2 salários mínimos, a vantagem de Lula é gigante e não há como reverter em 4 meses. Essa pesquisa é do BTG, governista / Centrão. Avisamos que desvalorizar o real e os monopólios seriam fatais. O Eduardo Matos de Alencar faz uma pergunta que é o seguinte: ô amigo, se a pesquisa tem importância, por que diabos o eleitor paulista vai desperdiçar seu voto com um cara que pontua 1% das mesmas pesquisas? Na hora que ele aparece com 1%, tem que votar nele, porque ele é viável. Mas na hora que Bolsonaro tá com a diferença, aí já foi. Aí o jogo é perdido. Só abre a boca para criticar o governo. Super conservadorismo, né? É o super conservadorismo. No dia de ontem, o Atalaia, ele trouxe essa postagem aqui, uma postagem antiga, que mostra, né, os super conservadores que estão aí criticando o Bolsonaro dia sim, dia também. Na época, foi em 15 de fevereiro, o ex-ministro Ernesto foi aí em vários veículos, foi até no Globo na época, criticar Bolsonaro por ter ido à Rússia presencialmente. A falar o seguinte, ó: falei hoje na Jovem Pan sobre a visita do presidente à Rússia. Importação de fertilizantes não necessitaria de uma visita presidencial que será lida como aproximação à Rússia no momento em que a Ucrânia está ameaçada. Nada estava acontecendo. Bolsonaro foi. Não teve nenhuma aproximação, não teve nenhum alinhamento, não teve. O Brasil votou contra, não teve ninguém enchendo o saco. O Brasil garantiu. Sabe, você viu que foi necessário, que o Macron foi lá, né? Tava aquela mesa separada um do outro. E Bolsonaro vai, garante fertilizante para o Brasil. O Brasil comprou até muito mais do que até precisava no início, aumentou as importações. A outra lá diz, né? Hoje vemos que a visita era sim necessária para trazer os fertilizantes. Uma videoconferência não seria suficiente. O grande ministro. Não à toa, né? O Ernesto está de mãos dadas com Abraham Weintraub. Super conservadores. O importante é jogar pedra. Aí, além de jogar pedra, vem a Janaína Pascoal também. Digo mais, os direitistas estão pensando nos pré-candidatos ao Senado, contando com Bolsonaro reeleito. Quem vai ajudar o nosso presidente? Quem vai dizer amém ao nosso presidente? Deveriam pensar em um Senado forte para segurar um governo Lula, isso sim. Também já está torcendo por Lula vencer, né? Basicamente isso. A Elisa fala o seguinte: tem dó, Janaína.
Essa senhora foi voz ativa na tentativa de derrubar Bolsonaro em plena pandemia. Quem tem que decidir e tomar uma posição é ela e não os eleitores. Ela é tão independente que ela não segue ninguém no Twitter. Eu nunca vi isso. Ela não segue ninguém. Ninguém. Ninguém é apto a ganhar, sabe, assim, eu te sigo. Ela transcende a matéria. É um absurdo, né? Acho que o povo é besta. E vamos aqui pro embate esquerda-direita. Tá ali a fala do Bolsonaro, porque eu acho que ambos os lados, que as coisas que a gente vai falar, representam bem, né? A decisão aí em outubro de 2022. Gente, isso aqui é muito sério, muito triste, que foi confirmado. O Éder Borges, eu nunca acompanhei muito de perto o trabalho dele, mas, sei lá, eu devo escutar falar do Éder desde meados ali de 2017, 2016. Ele é um cara ativo nas redes sociais, sempre foi ativo. Já vi um vídeo ou outro dele, assim, uma coisa ou outra. Não acompanhava de perto, mas sabia quem era simplesmente de bizu. Já vi alguma coisa do Éder Borges. Não sei todos os posicionamentos dele, mas eu sei que ele, em geral, ele é um cara mais à direita. Devo discordar com ele em algum ponto ou outro. Normal, vida que segue. Mas acho que na maior parte é um cara mais à direita. E ele foi cassado. Em um processo relâmpago. De acordo com o trâmite interno, a próxima etapa é fazer com que a decisão assinada pelos integrantes da mesa diretora seja publicada no Diário Oficial do município. A partir serão 5 dias úteis para que haja convocação do suplente, né? Que é o Mestre Pop. Enfim. Por que ele foi cassado? Éder Borges foi condenado pelo crime de difamação em uma ação movida pela APP Sindicato. Quando você entra no site dessa APP Sindicato, na parte superior direita do site, tem 3 letras. CUT, sim, lulista. Isso aconteceu em 2016. Assim, desculpa, não sei não, né? O caso que ele foi aí processado ocorreu em 2016, quando ele publicou em suas redes sociais um comentário sobre as ocupações das escolas pelos estudantes. Aí aqui o Rick mais traz mais algumas informações. Condenação. Éder Borges foi condenado pela Justiça por difamação contra a APP Sindicato, entidade que representa os professores estaduais. O processo é de 2016, quando Éder Borges ainda não era vereador. Ele sequer era vereador. Ele diz ter sido condenado por um meme com a bandeira do comunismo em um colégio, dizendo que era isso que o sindicato fazia com os estudantes. Como o caso já transitou em julgado, ou seja, já foi confirmado em última instância, a perda de mandato foi automática com base na Constituição Federal e na lei orgânica do município. Assim, não precisou nem passar pelo Conselho de Ética. Foi isso daqui, ó. A melhor imagem que eu consegui achar, não está muito boa de ver. Você vê aqui que tem uma escola, tem uma bandeira vermelha, aí tem essa bandeira aqui. Quem divulgou foi uma página Direita Curitiba. Não sei se essa página é do Éder Borges ou ele compartilhou, ele deu um RT, não sei o que foi, mas está aqui, bandeira comunista é hasteada em colégio do Paraná. A APP faz isso com seu filho. E por causa disso ele perdeu o mandato. Por causa disso ele perdeu o mandato. Por causa disso ele perdeu o mandato. A que ponto estamos chegando as coisas? Eu quero mostrar aqui para vocês eu vou mandar o vídeo para quem quiser ver. Eu não sei o nome dos apresentadores. Eu sei que é o Mark Souza. Eles são da Jovem Pan do Paraná. E por ser lá da cidade, né, do Paraná, e conhecerem o caso mais de perto, eles estão fazendo um comentário. E até estão falando também do vereador do PT. Eu acho que a explicação deles é muito boa. Vamos escutar juntos. Agora, tem que ser dito uma coisa aqui, vamos lá. A diferença de ser um vereador de direita e de esquerda em Curitiba. O vereador da direita teve uma denúncia anônima, julgada e processada em 5 dias. 5 dias. Numa canetada, o cara tá fora. Numa canetada. O cara da esquerda invadiu uma igreja, tá o processo se arrastando há meses. Um vídeo confirmando que ele entrou na igreja sem ser convidado e sem invasão. E o judiciário, inclusive, deu uma liminar cancelando tudo até que seja julgada uma sindicância que já tem resposta do e-mail lá, que foi um hacker que mandou. Então, veja a diferença de tratamento de um vereador considerado de direita para um vereador considerado de esquerda. E ainda tem gente, o Gebuc, Eduardo Escola, que acredita que a esquerda é perseguida por qualquer coisa que seja. Não. E se os prazos forem mantidos, essa sindicância tem que terminar até a próxima segunda-feira, dia 6 de junho. Pois é, mas, por favor, vamos esclarecer. Eu escrevo no jornal, fiz uma pergunta ao vereador, presidente da Câmara Municipal, ilustre Tico Cosma.
Só, vereador, conta pra mim quem foi que escreveu o agravo da Câmara Municipal de Curitiba. Porque lá na sede do agravo, que pedem um liminar, senhor Escola, eu, como todos os outros advogados que leram o agravo, se ressentiram de uma questão. Um agravo, uma liminar, só é concedida se houver fumaça do bom direito, o famoso fumus bonus juris, e o perigo in mora, que é o perigo da demora da concessão daquela liminar. Esse perigo da demora não foi abordado pelo ilustre profissional que representou a Câmara. Então é uma sucessão de interesses de fazer prevalecer a balbúrdia da esquerda. E o Éder Borges, que sempre foi um sujeito que trabalhou nas ruas, em cima de caminhão, chama-se ativista, não fez o mesmo papel que a esquerda fez. A esquerda encheu a Câmara Municipal de citrovita e laranja e tal, aqueles caras lá comendo pão com mortadela e fazendo uma esculhambação. E fez isso, e se der moleza, eles vão lá no judiciário fazer na segunda instância, como eles fazem lá em Brasília, então é um festival, né? Eles fazem na Câmara Federal, no Senado, fazem alhures. Então é o seguinte, não dá para entender como é que a Câmara Municipal... desculpe, ilustre vereador presidente, eu tenho muito respeito pessoal pelo senhor, gosto do senhor pessoalmente, conheço o senhor de menino. Mas eu não estou entendendo qual é o problema que fica dando de cobertura para esse Renato. É isso, né, gente? Para reforçar, né, o Renato invadiu uma igreja, infringiu um artigo do Código Penal, cometeu um crime. O vereador Éder Borges fez um meme. Ele fez um meme. Ele pegou uma imagem, compartilhou, ela não era nem dele, ele compartilhou a imagem de um perfil desse que joga meme na internet e foi caçado por isso. O outro invadiu uma igreja, cometeu um crime e está lá fazendo um discurso ainda de vítima. E o Renato disse ainda que recebeu e-mail com ameaça, etc. E o pessoal foi atrás do e-mail e descobriu que o e-mail era forjado. Teve a história que o relator do processo dele enviou e-mail e o relator não enviou. E a justiça suspendeu o processo. Aí é que tá falando da questão da sindicância, tá esperando. A sindicância já tem a resposta, que é o e-mail foi forjado. O cara do PT, sabe? Não sei se foi ele mesmo que forjou, mas o e-mail que ele apresenta é um e-mail forjado. E ele não é cassado. Mas da direita, que você viu, né? Ele compartilhou uma foto, que nem era dele. 5 dias. 5 dias. Até o advogado diz, né? Cara, tratado com urgência, qual a urgência que tinha nisso? 5 dias. É difícil. Acho que esse caso aqui, pelo que eu vi, pessoal, acho que não tem nem mesmo o que fazer. Desejo boa sorte aí para Éder Borges. Aí falando sobre direita e esquerda, a gente volta aqui para a imprensa. Eu mostrei para vocês ontem a postagem da Érica Cocai. A Globo soltou essa nota. Bolsonaristas usam post de petista para levantar suspeitas sem provas de fraude nas eleições. Ela falou que as eleições de 2018, a vitória de Bolsonaro foi uma fraude. Ela falou isso daí. As pessoas só... Bolsonaro colocou interrogação. O que é que você está falando, minha senhora? A Leandro Ruja falou o seguinte: o Globo dá um jeito de atribuir à direita um post de petista que ataca, sabe, as instituições. Depois não gostam quando são chamados de militantes de redação. Sabe assim, é tão absurdo a diferença de tratamento. É tão absurdo, assim, é direita e esquerda, você vê Lula, Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Aqui ainda me fala bolsonaristas. Não é nem direita, é bolsonaristas. Aí você vê mais uma vez a militância de redação. Começou assim e terminou como está embaixo. Começa. É falso que o último Datafolha custou 10 vezes mais do que pesquisas de outros institutos. É falso. Aí termina falando que a única das pesquisas consultadas que custou cerca de 10 vezes menos do que a última Datafolha foi o IPESP, publicada em 27 de maio. Seu custo foi de 42 mil. O preço da pesquisa mais recente da Datafolha foi 473.780. Então teve uma pesquisa que foi 10 vezes menos. Tá bom. Mas é falso, viu? É falso. Mas teve uma, mas é falso. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Abrimos o vídeo mostrando a apreensão milionária de drogas. Direita. O que a esquerda pensa sobre drogas? A gente mostrou, inclusive, né? Em Feira de Santana, a Polícia Rodoviária Federal não dando sossego pro criminoso em Feira de Santana. Aí vem aqui o Rui Costa, governador da Bahia. Olha o que ele disse. O Brasil, na minha opinião, é um novo marco legal, um debate jurídico e público na sociedade como lidar com essa questão das drogas. Por quê?
As drogas hoje têm uma capilaridade enorme, Sim. gigantesca no Brasil inteiro. Emprega muita gente. Emprega. Emprega muitos jovens, muita gente. Sim. Não necessariamente consumidores de drogas. Então você tem os entregadores, pessoas que são jovens contratados, que compram ou recebem uma moto para entregar drogas, fazendo um verdadeiro delivery. São, no Brasil inteiro, milhares de jovens empregados. E, infelizmente, os grupos, quando vão se organizando, se reorganizando, eles passam por uma disputa de locais, de pontos de venda. Não basta sugerir um marco legal, né? Regulamentação, compliance. Como ela tem que destacar que as drogas geram empregos. Os motoboys, eles ganham motos. Rapaz, sensacional. Direita, esquerda. Essa aqui vai estar nas urnas para você escolher em outubro de 2022. Vamos continuar. Direita, esquerda. Ninguém precisa avisar que Bolsonaro é a favor, né? Que você possa se defender. Ninguém precisa avisar, porque eles criticam o Bolsonaro por isso todos os dias. Olha um dos grandes heróis da esquerda internacional. CNN, a matéria aqui da CNN, para ninguém... CNN. O pessoal não sei porquê, chama ele de Fidelzinho. Mas enfim, o Fidelzinho, lá o Justin Trudeau do Canadá, anunciou um projeto de lei que congelaria a posse, né, de ferramentas em todo o Canadá. O que significa que não será mais possível comprar, vender, transferir ou importar ferramentas em qualquer lugar do Canadá. Em outras palavras, estamos limitando, só acabou o mercado. Você não pode comprar, vender, transferir, importar. Isso não é limitação, isso é acabar com o mercado, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Direita e esquerda, é assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. No mundo inteiro. E falando no mundo, aqui também, vamos falar inclusive dos amigos do Lula. A gente já comentou sobre a questão que envolve a Coreia do Norte, a ONU, né, o comitê que eles assumiram. Mais uma atualização. Olha que sensacional. A Coreia do Norte agradeceu a Cuba por trabalhar incansavelmente e efetivamente em sua presidência no mês passado. Olha que bate-bola sensacional. Cuba e Coreia do Norte juntos e misturados. Quem poderia imaginar? E aí o Hillel, esqueci o nome desse rapaz, ele traz uma matéria aqui que é da ONU, esse United Nations, Genebra.org, matéria da ONU mesmo. Abre a matéria, já está traduzida para o português. Conferência sobre desarmamento realiza a última plenária sobre a presidência de Cuba. Não lê, por favor, não lê. Só escuta esse momento. Se você vai, né, para uma conferência sobre desarmamento, o que é que você acha que vai ser tratado? Sobre como, né, retirar ferramentas da sociedade. Não. A ONU é de esquerda e a esquerda transcende a matéria. Olha isso daqui. O embaixador Juan Antônio Quintanilha Román, do Chile, presidente da Conferência sobre Desarmamento, disse que nos últimos 2 anos, as propostas da Austrália e do Canadá sobre linguagem de gênero nas regras de procedimento não foram aceitas. A Comissão de Desarmamento. Está sendo discutida o quê? Sabe, ações para desarmar. Não. Como incluir ideologia de gênero dentro disso. Cuba havia estudado propostas anteriores e engajado em discussões bilaterais com delegados sobre o assunto. Durante o processo, Cuba buscou um entendimento construtivo sobre o assunto. A delegação da Austrália havia proposto uma nova atualização técnica do regulamento inglês. No entanto, não houve consenso para fazer alterações nas regras de procedimento nas línguas oficiais. Não se tratava de uma simples questão linguística. As regras de procedimento não foram a causa da estagnação da conferência. Faltou vontade política para acabar com a corrida armamentista, um negócio lucrativo que custou a vida de muitos homens, mulheres e crianças. Afinal, que é a opinião de quem escreveu a matéria. A preocupação dessa galera... Não, é porque assim, pensa o seguinte...
você deve ter alguma diretriz. Sabe a Agenda 2030? Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, lutar pela sustentabilidade. Você tem aquele manual de regras. Aí também deve ter um manual de regras, né, de como você alcançar esse estado, você remover as ferramentas. Aí esse manual, eu acho que eles queriam que fosse escrito assim, ó, todos precisamos trabalhar para remover as ferramentas, porque isso vai beneficiar todos, seja bem-vindos, e essas são as preocupações da turma da ONU. São demais. Aí tem outra coisa que está na matéria. Os comunas dizem que a pandemia causou uma divisão crescente de todo mundo. A política de poder apenas exacerbaria a situação de segurança. O presidente, né, o Xi, apresentou uma proposta, a Iniciativa de Paz Global. Eles vão trazer a paz para o mundo, para garantir a paz internacional e melhorar a governança da segurança global em 21 de abril. A proposta ganhou apoio geral da comunidade. Todo mundo apoiou a proposta do Xi. Olha que coisa. Sob a iniciativa, os comunas apoiaram a proteção da soberania de todos os estados e seu direito de escolher sistemas sociais. Opôs-se à violação da hegemonia da soberania. Mas isso aqui não é à toa, não é porque ele é nacionalista, não. É porque lá já existe o sistema de crédito social. E é isso que ele está falando, não, cada um escolhe seu sistema social. Cada um escolhe, aqui vai ter crédito social. Vai ter. E o cidadão que não cumprir com as regras, é melhor ele cumprir com as regras. Aí no final tem a opinião de quem escreveu a matéria, que é o seguinte, né? O multilateralismo deve ser promovido e o unilateralismo rejeitado. Esquece decisões soberanas. A ONU tem que mandar em tudo. E só que a gente falou, né, dessa parceria Cuba e Coreia do Norte. Eu não ia te falar que eles são amigos do Lula à toa. A gente sabe que Cuba é. Mas sempre vale a pena relembrar essa matéria da Veja. Esqueci de colocar aqui a logomarca, mas escrevi aqui, ó. É da Veja. Vê essa matéria? Veja. Publicado em 6 de julho de 2017. Embaixadores da Coreia do Norte e Cuba são aplaudidos no PT. Uma meia dúzia de embaixadores compareceu ontem à posse de Gleisi Hoffmann como presidente do PT. O representante da Coreia do Norte foi extremamente aplaudido. Só perdeu para o de Cuba. E dá para a gente comentar aqui rápido sobre a questão internacional. Vou correr. Olha só. DW Brasil, climatologista Carlos Nobre, que estará em um evento, não trouxe aqui a matéria, mas vai estar aqui nos próximos dias um evento sobre meio ambiente junto com a Marina Silva. Olha só, vamos discutir juntos. Enfim, esse cara que vai estar com a Marina Silva, ele foi recém-eleito membro da Royal Academy, afirma que o Brasil regrediu décadas em termos de política para a Amazônia sob Bolsonaro e que a floresta tem muito mais potencial econômico de pé do que desmatada. E se você pega a matéria, pô, não tá aqui no título. Não tá no título, não dá dando pra ver aqui. Olha, acho. Como foi que eu fiz isso? Nossa, peraí. Deixa eu sair aqui do Zoom. Pronto. Saí do Zoom. Na matéria, ele fala em ecocídio. Bolsonaro não é mais apenas um geno. Ele agora é um ecocida. É um ecocida. É o nível que tá chegando as coisas. E esse é o cara que vai estar com Marina. Deve estar, quem sabe, vai estar ajudando o Lula. Coisas internacionais. ONGs se manifestam contra a exploração de carvão mineral na Alemanha. O desmatamento teve início em 78, quando a RWE começou a explorar lignito que estava debaixo das árvores. Dos mais de 5.500 hectares originais, restam agora 200. Mas é essa galera que quer ensinar o Brasil o que tem que fazer. 200 hectares. É capaz de ter alguém me assistindo que tem uma fazenda de 200 hectares ou ter um amigo que tenha fazenda de 200 hectares. Porque isso no Brasil eu acho que não é muita coisa, 200 hectares. 200 hectares é o que tem hoje, só. Só que a matéria é outra coisa. A Bia pensa o seguinte, peraí, SG é um modelo que utiliza dinheiro público para indenizar grandes corporações. A matéria fala o seguinte, que a Alemanha vai doar aí 4,35 bilhões pelos 15 anos seguintes para as operadoras de eletricidade, né? Centrais elétricas, para mudar seu grid, sua rede, fazer as adaptações para energias renováveis e que os estados que fornecem, né, carvão, etc., vão receber 40 bilhões de euros até 2038. É que do bem, né? É muito bem. Só o Brasil que não recebe nada. O Brasil só recebe pancada. Só pancada. Dinheiro que é bom para ajudar em nada. Aí você vê nesse âmbito da energia, e vamos olhar para o Brasil, Rússia deve cortar envio de gás para Holanda e Dinamarca.
você não tem gás, você não tem energia, você tem apagão. Aí você vê aqui, pô, a Inglaterra, né? Um dos reinos mais antigos da Europa, né? O reino da rainha. Está se falando em escassez de energia, né? Escassez de gás. Na verdade, a gente está falando que 6 milhões de lares, não são de pessoas, 6 milhões de lares podem enfrentar apagões neste inverno, por causa da questão lá na Europa. O Times foi informado que o pior cenário razoável do governo, elaborado pelos funcionários da Whitehall, diz que pode haver escassez generalizada de gás se a Rússia for mais longe no corte de suprimentos para a União Europeia. O ministro disse que o briefing sugere que a eletricidade pode ser racionada para até 6 milhões de casas no início do próximo ano, principalmente nos picos da manhã e da noite. Sabe só qual é a noite lá no inverno? Como lá está numa latitude alta, aí quem é do sul do Brasil entende, eu do Nordeste eu nunca soube, que no Nordeste deu 6 horas, tá de noite, no verão e no inverno. Mas nos latitudes altas, no inverno, 4 horas da tarde já está de noite. Quando ele fala que noite é entre 16 a 21 horas. E manhã é entre 6 às 10. Assim, pega nada, né? Você vai ter energia de uma boa pra usar entre 11 e... entre assim 10 horas e 1 minuto até as 3 horas e 59 minutos. Tá fácil. E depois das 9 da noite você tem energia também. Pra dar, vender e emprestar. Depois você segura a onda. As restrições podem durar mais de um mês, fazendo com que os preços de energia subam novamente. Já subiu, pode subir de novo. Entende-se que o pior cenário levanta preocupações de que as importações norueguesas de gás, dos quais o Reino Unido depende, possam cair pela metade devido ao aumento da demanda pela União Europeia, porque toda a União Europeia precisa de gás. Aí no final ele falou o seguinte, as autoridades também teriam elaborado uma estratégia ainda mais sombria no caso da Rússia cortar totalmente o gás para a União Europeia. Sugere que os apagões de energia podem começar em dezembro, apagões, e durar 3 meses, com apagões nos dias de semana e fim de semana. Aí você vê a Europa. Inflação vai a 7,9% na Alemanha, a maior em quase 50 anos. Saiu ontem. Matéria de ontem também. Inflação em Espanha atinge 9,8%, um máximo de 37 anos. E eu faço questão de trazer isso porque são alguns dados que tu compartilhou esse vídeo com teu amigo isentão. Ele vai falar, pô, cara, então não é só no Brasil? Não, é um problema internacional. As commodities subiram de preço. Tem um conflito, tem ainda, né, os prejuízos da quebra das cadeias de logística durante a pandemia, que o Fica em Casa não foi só no Brasil, o Fica em Casa foi ao redor do planeta. Acho que Bolsonaro foi o único líder que realmente bateu na tecla. Não dá para ficar em casa e achar que não vai acontecer nada. Mas enfim. Vá lá no Telegram, link tá na descrição, para você ver lá o vídeo do Éder Borges, o Rui Costa, a fala de Bolsonaro completa, que a Veja falou que ele atacou, teve mais uma coisa, Daniela Lima, né, que ela nunca decepciona. Mas lembra de compartilhar. E se quiser apoiar meu trabalho, se gosta de mim, você pode se tornar membro do canal, pode ajudar aqui com um botão de valeu. E também tem o Patreon que fica na descrição, mas volte amanhã e compartilhe o vídeo. Fui, meus amigos.